Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje numa conversa fraternal, amiga, com uma das maiores figuras, dos maiores intelectuais do Brasil da atualidade, o senhor Régis Fernandes de Oliveira. Como eu faço nos programas, uma breve introdução ao direito. Não é uma breve introdução à ciência do direito, ao direito. Ok. Direito abrangente, muito mais do que análise exclusivamente jurídica do fenômeno. Obrigado. E aqui, um livro que eu coordenei pelo Conselho Superior de Direito e Comércio, 50 anos com eficácia de lei complementar do CTN. Maravilha. Que foi editado no fim do ano passado. O professor Ives é um manancial inesgotável de produção jurídica, filosófica, artística, literária. É impressionante como é que você consegue ter essa produção fantástica, né? E livros realmente espetaculares. Revi agora a sua teoria, a breve teoria do poder, que é um livro notável. Tem que publicar isso aí sempre, jogar isso das editoras, nas livrarias. Muito obrigado, eu agradeço de coração. E esse aqui eu vou ler em especial. Já foi traduzido para outros idiomas. Que me interessa muito, porque eu estou tentando fazer alguma ponderação sobre a teoria da interpretação. Está me dando um trabalho danado, porque eu fico angustiado quando eu não consigo resolver um problema. Então, eu consegui focalizar, pretendo dar um enfoque sobre a fenomenologia no direito, né, que é muito pouco tratado isso, especialmente à luz de Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, etc., todos aqueles que cuidaram, que vieram da teoria de Husserl, né, da fenomenologia, e colocar isso no direito. Não está sendo fácil. Eu estou tentando, estou buscando, fechei alguns raciocínios, mas faltam outros. Então, isso aqui vai ser muito útil. Sobre a fenomenologia de Husserl, um dado que me impressiona muito foi a interpretação que o Miguel Reale deu. Eu não sei se você leu os estudos do Miguel Reale. Tenho lido o Miguel Reale. Não especificamente sobre mas sobre o Husserl ele tem aliás, quando o Miguel me pediu para fazer a apresentação em orelhas do livro dele sobre o conflito de poderes, conflito das ideologias. E um dos aspectos que eu abordei foi exatamente a fenomenologia husserliana a partir da visão do Miguel. Tá. Valeria a pena dar uma lida, porque eu acho que 2 pontos marcaram muito a carreira do Michel. Primeiro, a teoria tridimensional do direito, na sua visão dinâmica, de que todo fato e o valor e norma, a norma vira um novo fato. Então, você tem uma continuidade de tensões, como na fenomenologia husserliana, e vale a pena dar... Eu cheguei a algumas conclusões ainda provisórias, né? Mas eu estou me debruçando sobre esse tema, realmente me interessa muito isso. E eu fiz um apanhado geral sobre o direito em si, o direito normativo, o direito positivo, né? E aí me veio essa preocupação, como é que eu interpreto isso? Tem 300 coisas sobre isso, né? Todo mundo já escreveu sobre interpretação, e diversos enfoques. O direito natural é um deles, o direito positivo é outro, mas ninguém cuidou ainda especificamente da fenomenologia, ou seja, estudar o fenômeno no direito, não o fato subsumido à norma, mas o fenômeno, que é um perfil de como o fato nos chega, ou seja, é a transmissão daquele fato de um determinado perfil. E daí a importância de respeitar as posições dele, porque o fato chega em diversos perfis, a cada um de nós. Claro. Né? E a partir daí, então, analisar o fato, o fenômeno, portanto, é o viver a situação, é o vivido que é importante. E a partir daí eu concretizo muito o direito. Mas eu estou ainda com dificuldade de cuidar. E é uma dificuldade permanente de cuidar dos princípios. A impressão que eu tenho, que eu era muito ligado ao Miguel, aliás, quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, ele nunca faltava a sessão, que era uma demonstração. E também utilizei a teoria que eu uso até hoje, nos meus 83 anos. Quando eu vou ao restaurante, eu peço um protetor de gravata. E quando eu saía com o Miguel Reale, ele me diz o seguinte: Ives, nós vamos almoçar. Se não me arrumar um protetor de gravata, você vai ficar me devendo uma gravata. Mas é que eu tenho a impressão que ele foi para analisar a fenomenologia husserliana
na medida em que ele, depois da sua teoria tridimensional do direito, na sua visão dinâmica de um permanente, um moto perpétuo, ele chegou à conclusão que o fato teria que ser analisado como um fenômeno. Claro. Claro. Vale a pena, porque a mim me impressionou muito quando estudei. E então, eu foquei meu prefácio exatamente nisso. Então, o enfoque é no fenômeno, portanto, na concreção do direito e na interpretação judicial, e o problema fica depois nos princípios. Eu não estou conseguindo ainda fechar essa ideia, porque muita gente escreveu sobre princípios, né? Então, inclusive o titular lá da USP, o Humberto, se debruçou sobre isso. Humberto vai falar no próximo programa. Então, é um especialista nesse assunto, tem um livro notável publicado sobre isso, mas eu não estou conseguindo, mas eu vou fechar. A questão de pensar mais um pouquinho, eu consigo arrematar essa teoria aí publico, porque o livro está praticamente pronto, falta o fecho, né? Eu estou tentando ainda amarrar esses princípios todos. Mas isso aí, aplicando isso no Supremo Tribunal Federal, como nós íamos comentando aí, é problemático isso, porque cada um de lá dos 11, todo mundo fala que lá tem 11 teorias do direito, 11 supremos e tal. Essa dispersão de raciocínio é que é péssimo para a nossa compreensão do Supremo. Né? Por isso é que talvez seja, pela própria idade, Regis, extremamente conservador. Porque eu tenho a impressão, quando você não tem uma solução, a melhor é continuar fazendo o que você sabe fazer. Claro. Você vê que esse individualismo, essa nova teoria, esse consequencialismo, como se fala, o Tormente, o interesse é a consequência da justiça, fará o neoconstitucionalismo, ou judicialização da política, ou politização. São expressões que não dizem nada, na verdade. Porque na prática o que acontece é o seguinte, é que estão invadindo competência. E eu tenho a impressão que se a Constituição tem que ser respeitada, veja o seguinte, Regis, 103, parágrafo 2º, a Constituição declara que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, cabe ao Supremo Tribunal Federal comunicar ao Congresso que deveria fazer a lei, não fez, que eles estão inconstitucionalmente omissos e tem que fazer a lei. Mas a Constituição não permitiu que o Supremo fizesse. Por outro lado, no 49, inciso 11 da Constituição, diz que cabe ao Poder Legislativo zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, só há dois, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E no 142 diz, em relação a conflito entre poderes, cabe a um dos poderes pedir às Forças Armadas para repor a lei e a ordem, com o que, se for um conflito entre Legislativo e Judiciário, o Poder Supremo não vai ser o Supremo, vão ser as Forças Armadas. Isso está na Constituição. E a Constituição foi uma Constituição em que todos pretenderam uma Constituição a mais liberal possível, com excesso até de princípios. Muitos princípios, como você diz, são mais regras, eles apresentam como princípios. Agora, quando o Supremo começa, como você disse, uma atuação mais ríspida entre os ministros, não é uma atuação de judiciário. Não é. É uma atuação de legislativo. Os deputados podem chegar até a xingarem-se na defesa das suas posições. Claro, mas lá é uma casa para isso, não no Supremo. No Judiciário. Claro. E o Judiciário tem ocorrido. Então, a minha preocupação é que, no momento em que eu digo, o meu ideal de justiça vai ser fazer com que eu aplique a justiça independente dos outros poderes, procurando a melhor forma, isso traz uma insegurança jurídica monumental. Com certeza. Apesar de ser algo que está ganhando densidade, mas eu acho um risco muito grande para a democracia. Claro. O grande foco de tensão é o legislativo. Ali é a casa certa para se fazer tudo. E lá se faz a lei. E lá se faz a emenda constitucional, querendo. Então, nós não podemos jamais pretender que um poder assuma o trabalho do outro. Porque vai virar um diálogo único, um só falando e os outros correndo atrás do prejuízo. É verdade que há uma tendência universal em relação a isso. Por isso é que esse autor que eu mencionei, ele faz essa análise. Quer dizer, isso está ocorrendo.
Isso está ocorrendo. Bom, e aí vem a sua observação muito procedente. Quer dizer, quando as coisas começam a se estabilizar, vamos voltar aos escaninhos corretos para a gente poder ter segurança jurídica para caminhar. Hoje não há segurança jurídica alguma. Exatamente. Por quê? Porque você manda prender alguém, vale para segundo grau. Aí depois você faz uma nova decisão, obriga uma ministra a mudar o seu voto para manter a decisão do Supremo e você ainda insiste em colocar em pauta para ver o que pode acontecer e mudança daquela decisão de novo. Isso dá uma instabilidade monumental. Pode ser candidato, não pode ser candidato, quem pode ser candidato. Isso tudo leva a uma perplexidade da população. A população não sabe o que se passa. E aí, veja, os ministros são hostilizados em via pública. Em aviões, algo que nunca aconteceu. Era impensável. O deputado, o senador, tomou uma decisão contrária aos interesses de um grupo, tá, tudo bem, ele está habituado a isso, está habituado a ouvir xingamento. Eu ouvi xingamento quando fui parlamentar. Por quê? Porque você dá uma decisão qualquer, um voto favorável ou contrário a alguma pretensão, e a pessoa se sente descontente com aquilo. Claro. Agora, o Supremo não. O Supremo tem que ser preservado. O Supremo tem que ser preservado, ele tem que dar as suas decisões absolutamente legítimas e legitimadas pela Constituição da República, mas ultrapassar o texto da Constituição e criar normas diferentes não é próprio do Legislativo. Não é próprio do Judiciário. É o Legislativo que tem que fazer isso. Meu caro Regis, excelente a sua participação, agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. Estamos chegando ao fim do programa, eu gostaria muito de fazer sempre diversos outros programas. Sempre é um prazer, Ives, pode estar certo disso. A alegria é minha e o prazer é meu. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.